Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Estamos fazendo uma série de mensagens com relação aos 10 mandamentos. E nós já falamos muito sobre os perigos que a nossa alma, que a nossa vida corre caso nós não consideremos os mandamentos divinos. E longe dos mandamentos divinos serem uma imposição no sentido de uma camisa de força, a palavra de Deus nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Salmo 19. A palavra de Deus nos diz que os mandamentos do Senhor são muito mais valiosos do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Não existe nada de desagradável na lei de Deus, a não ser para um coração rebelde e hostil à pessoa do Senhor. Nós aprendemos também que não existe forma de um homem e uma mulher caminharem com Deus em uma aliança sem que haja deles um compromisso de obediência. Vamos ler então o capítulo 20, do verso 1 a 17, e nós vamos então recapitulando os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos fazer uma oração a Deus? Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, que sintamos, Senhor Deus, a profundidade, a sabedoria e o amor destes mandamentos em nosso favor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, no campo da matemática, nem todos nós gostamos de matemática, mas todos nós temos que estudar. No campo da matemática, para resolvermos determinados problemas matemáticos, nós precisamos obedecer uma ordem determinada. Por exemplo, expressões numéricas, que são cálculos que envolvem mais de uma operação matemática: multiplicação, divisão, soma, subtração, radiciação, potenciação, e aí vai. Nós precisamos obedecer uma certa ordem para poder resolver o cálculo, senão sempre o nosso cálculo vai dar errado. Por exemplo, nós precisamos priorizar radiciação e potenciação. Primeiro temos que resolver isso. Segundo, nós temos que resolver divisão e multiplicação. E em terceiro lugar, nós fazemos as somas e as subtrações, certo? E também nós temos que obedecer a ordem daquilo que está dentro, em primeiro lugar, do parêntese, dos colchetes e das chaves. Quem gosta de expressão numérica sabe disso. Então, se a gente não seguir essa ordem, a vida não fecha, o cálculo não fecha. Da mesma forma, queridos, com relação à vida, à existência, nós precisamos obedecer uma determinada ordem, senão a gente não consegue fechar a conta da vida. E para a gente fechar a conta da vida,
nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Foi aquilo que nós aprendemos. Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é único e exclusivo em seu ser, Ele é único e exclusivo em seu relacionamento, e Ele é único e exclusivo, e deve ser único e exclusivo nas nossas vidas. Como é que nós fazemos isso? Colocando Ele em primeiro lugar, amando com tudo o que nós somos, o que temos. Senão, nós cometemos o pecado da idolatria. E a idolatria é um pecado terrível porque desonra a Deus, tira o lugar que só a Deus merece, o lugar de dignidade, de primeiro na nossa vida, e nós substituímos Deus por outra coisa, e isso é desonroso. E quando nós desonramos a Deus e o destronamos para colocar um ídolo, nós também nos destruímos a nós mesmos, porque ninguém neste mundo, nem nada neste mundo é suficiente para satisfazer-nos como o nosso Deus o é. Quem colocar a sua confiança na riqueza será confundido. Quem colocar a sua confiança nos homens, nos príncipes dos homens, será envergonhado e confundido. Mas aquele que espera no Senhor, diz a Bíblia, renovará as suas forças, voará com asas como águias. Correrá, não se fadigará, caminhará e não se cansará. Jeremias 2, verso 13 diz: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Esse foi um resumo daquilo que nós estudamos semana passada com relação ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento nos ensina a santificar a pessoa de Deus, colocá-la num lugar de destaque na nossa vida, em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, queridos, então a nossa vida começa a tomar ordem, as outras coisas vão encontrando o seu lugar. Jesus prometeu que se nós buscássemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas seriam acrescentadas. A conta da vida só vai fechar se nós aprendermos a colocar Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Então, depois de assentado esse fundamento, Deus em primeiro lugar, nós então vamos para o segundo mandamento. E ele tem uma relação extraordinária com o primeiro. Enquanto que o primeiro diz que nós devemos aprender a colocar Deus em primeiro lugar, santificando a sua pessoa, o segundo mandamento fala como nós devemos adorar a Deus. O primeiro mandamento, o assunto é o culto, ou a pessoa de Deus. E o segundo mandamento é o culto a Deus. Como posso prestar culto a esse Deus? Vamos considerar o segundo mandamento em si. Está do versículo 4 ao versículo 6. Vamos ler juntos mais uma vez. Não terás para ti imagem de escultura, não farás, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O assunto do segundo mandamento é o culto a Deus. Eu queria aterrissar aqui falando de algumas características deste mandamento. Enquanto que o primeiro mandamento é conciso, ele cabe dentro de uma declaração, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento na minha Bíblia aqui, ele ocupa 10 linhas. Você veja que Deus faz um grande comentário. O 4º mandamento também é bem comentado, enquanto que os outros são mais concisos. O 2º e o 4º mandamento são bem comentados. E é interessante que esse segundo mandamento também, ele tem um tom mais grave. Além de ser extenso, de Deus multiplicar suas palavras para nos dar esse comando, essa ordem, ele tem um tom grave, porque Deus se declara como um Deus zeloso, ciumento. E em segundo lugar, Deus faz ameaças aqui. Ele ameaça punir a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem.
E também faz uma promessa de ter misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então perceba que esse mandamento Deus faz questão de ser mais incisivo. O assunto, como eu já disse, é o culto. Deixa eu fazer uma pergunta: o que importa num culto a Deus? O que importa? Existe uma noção geral de que se for para oferecer para Deus, qualquer coisa serve. Será que qualquer coisa serve para Deus? Será que qualquer pessoa pode oferecer qualquer coisa para Deus de qualquer jeito? O que vocês acham? Nós podemos cultuar a Deus de qualquer jeito? O segundo mandamento diz que não. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus não aceita o culto de qualquer tipo de pessoa, e Deus não aceita qualquer tipo de culto de qualquer tipo de pessoa feito de qualquer maneira. Deus é quem estabelece a forma do homem ou de uma mulher se aproximar dele em adoração. Se eu quero adorar a Deus, eu tenho que aprender a adorar a Deus do jeito que Ele determina na sua palavra. Eu não posso me aproximar de qualquer jeito de Deus, mesmo que eu esteja cheio de boas intenções. Vocês lembram, queridos, de Levítico capítulo 10? Deus tinha acabado de construir o tabernáculo, mandou o povo construir o tabernáculo, começou a prescrever os tipos de sacrifícios que eram feitos, instituiu o sacerdócio. Nadab, Abiú e Arão acabaram de ser consagrados como sacerdotes. Nadab e Abiú entraram no templo do Senhor, no santuário do Senhor, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Deus prescreveu que eles tinham que acender o incensário com as brasas tiradas do altar, mas eles não fizeram isso. Eles acenderam aquele fogo de qualquer maneira e eles entraram no templo, no santuário, o templo só foi construído por Salomão, filho de Davi, ainda era um tabernáculo, uma tenda móvel. Então eles entraram naquela tenda adorando a Deus com todas as boas intenções do mundo, e Deus os consumiu. Deus os queimou vivos. Por quê? Porque eles ofereceram fogo estranho no altar. Deus quer ser adorado, queridos. Nós podemos adorar a Deus, mas não de qualquer jeito. Vocês lembram-se de 2 Samuel capítulo 6, quando Davi é entronizado rei sobre Israel, e ele finalmente decide trazer a arca, armar a tenda em Jerusalém, trazer a arca para Jerusalém. Estava na casa de Aminadab, ficava no outeiro. Então Davi reuniu 30.000 homens para adorarem o Senhor com instrumentos diversos, com flautas, era uma grande alegria. Colocaram a arca numa carroça, num carro de boi bem feito, bem novo, bonito. Colocaram bois para levar a arca. Só tinha um problema: Deus prescreveu que a arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes, não num carro de boi. E no meio do caminho os bois tropeçaram, a carroça virou e a arca ia caindo. E Uzá, com a melhor boa intenção do mundo, foi segurar a arca para ela não cair, e Uzá morreu na mesma hora, porque ele tocou na arca do Senhor. Aquilo foi considerado por Deus uma irreverência. Davi se desgostou muito, diz a Bíblia, por causa daquilo. Davi não entendia, mas Senhor, a gente está com a melhor boa intenção, porque ele só queria segurar a arca, ele só queria não deixar cair. Mas boas intenções não bastam para Deus. Nós temos que adorar o Senhor, mas temos que adorar o Senhor do jeito que Ele estabeleceu. Em Atos capítulo 5, agora a gente tem uma realidade mais próxima de nós. Ananias e Safira venderam um terreno e foram depositar o valor aos pés dos apóstolos. Barnabé vendeu uma propriedade, colocou aos pés dos apóstolos. Está aqui, eu não quero usar isso aqui é para a obra de Deus. Aí eles acharam bonito vender a propriedade e colocaram aos pés dos apóstolos. Só tem um problema: eles guardaram uma parte do valor.
Quando a gente vende uma coisa, a gente pode dar uma parte para o Senhor, a gente não é obrigado a dar tudo, tá bom? Só que quando a gente vai dar, a gente tem que dizer a verdade. Olha, eu vendi uma propriedade e eu vou dar uma parte para o Senhor, não vou dar tudo. Só que eles mentiram. E lá na igreja ele disse: olha, nós vendemos e nós estamos dando tudo para o Senhor. Aos meus olhos e aos seus olhos aquilo é uma bobagem, né? Mas Pedro chama Ananias e diz assim: ei, vem cá, quanto foi aquele, tu vendeste aquele terreno por quanto? Não, portanto, ele disse: por que você mente a Deus? E a Bíblia diz que Deus puniu Ananias e ele morreu na mesma hora. Aí a mocidade foi levar o homem para ser enterrado. Quando eles estavam voltando, Pedro estava conversando com Safira, a mulher de Ananias. Ele disse: olha, os que levaram o teu marido estão chegando agora, e eles vão te levar também, porque você não mentiu a Deus, você mentiu para o Espírito Santo. E ela morreu naquela mesma hora. Irmão, já pensou? Gente morrendo na hora da oferta aqui, entregando dízimo, né? Tem gente que não entrega o dízimo, diz que é o dízimo, mas não é o dízimo. Nós cantamos para Deus e nós não cantamos da forma como Ele estabelece, com pureza de coração. Irmãos, mexer com Deus é uma coisa muito perigosa. Se nós não lidamos com Deus da forma como Ele estabeleceu na sua palavra. Hebreus 10:31 diz que Deus é fogo consumidor, e é horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. É disso que trata esse mandamento. Deus está nos ensinando que nós precisamos cultuá-lo, mas de acordo com a sua vontade. E Deus comunica essa verdade através de proibir o uso de imagens. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem em semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem semelhança alguma do que é embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso. O pano de fundo do povo de Israel era o Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito, e tendo acabado de sair do Egito, eles passaram séculos expostos a um tipo de adoração que usava muitas imagens de escultura. Os egípcios adoravam muitos deuses, e eles erigiam monumentos destes deuses em todos os lugares. Os seus cultos eram muito elaborados, sofisticados, com grandes monumentos, com muitas estátuas, e isso às vezes é até fascinante. O pano de fundo então do povo de Israel, eles conheciam que os homens no Egito adoravam os seus deuses, sempre usando imagens de escultura. Deus estava levando o povo de Israel do Egito para entrar na terra de Canaã, e aquele povo também tinha uma multidão de deuses, e esses deuses também eram adorados através de imagens de escultura. O ponto é que o povo de Israel estava numa situação nova, tanto para eles quanto para o mundo. Em que sentido a situação era nova? Era nova porque o povo de Israel estava adorando agora um verdadeiro Deus, não um Deus falso, não um Deus inventado pela imaginação humana. O povo de Israel entrou em contato com o único e verdadeiro Deus, aquele que nos criou, aquele que fez todas as coisas, aquele que realmente é e foi a causa de todas as coisas. Isso era único, nenhum povo da terra tinha tido essa experiência que o povo de Israel teve com Deus e com o único verdadeiro Deus. E era novidade também que esse Deus queria ser adorado de uma forma diferente de como as nações adoravam os seus deuses. Preste atenção: os deuses que os outros adoravam eram deuses fabricados pela sua própria imaginação, e eles também eram adorados. A forma de cultuar desses deuses era também de acordo com a imaginação dos homens. Deus diz: não, eu me revelei a vocês, vocês me descobriram porque eu me revelei, e vocês vão me adorar de acordo com os princípios que eu revelar para vocês também. Esqueçam desta adoração pagã que vocês viram, isso que vocês estão acostumados a ver e chamar de adoração. Eu vou ser adorado como eu prescrever
na minha palavra. Em essência, o que Deus está dizendo no segundo mandamento é que nós não devemos adorá-lo de acordo com a nossa imaginação, mas de acordo com os requisitos que o próprio Deus revelou na sua palavra. Em João 4:24, Jesus Cristo disse que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós entramos no Novo Testamento, abra comigo em Romanos capítulo 1, e nós vamos ver a atualidade desse mandamento. Assim como era importante para o povo de Israel na antiguidade entender que Deus não quer ser adorado de acordo com a nossa imaginação, mas de acordo com os princípios que Ele revela na sua palavra. Nós entramos no Novo Testamento e o apóstolo Paulo faz uma descrição da humanidade contemporânea como uma humanidade que estava atolada até o pescoço na idolatria. E assim como na antiguidade, nos dias de hoje, nós precisamos também aprender a guardar o segundo mandamento. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso tais homens são, portanto, indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que assim como os judeus receberam uma revelação especial de Deus, tiveram uma experiência com Deus, tirando esse povo, através da retirada, da saída desse povo do Egito, pela aliança que eles fizeram com Deus, a humanidade toda tem revelação de Deus de uma forma geral. Nós podemos reconhecer que nós somos frutos de um Criador ao experimentar a vida, ao olhar para esse mundo e perceber que nós estamos vivendo na experiência de uma criação. E se existe uma criação, existe um Criador. Só que o que os pagãos fizeram? Os pagãos, em vez de glorificarem a Deus como tal, eles negaram, resistiram a essa revelação de Deus, se tornaram nulos em seus raciocínios e começaram a adorar, em vez de Deus, do Criador, começaram a adorar a criatura. E eles adoram deuses feitos à imagem e semelhança do homem, adoram a deuses feitos à imagem e semelhança de aves, adoram a deuses feitos à imagem e semelhança de quadrúpedes, e eles adoram a deuses feitos à imagem e semelhança de répteis. Os homens não só rejeitam a verdade de que só existe um Deus verdadeiro, fabricam outros deuses para si e também fabricam a sua falsa adoração. E as consequências deste tipo de atitude são terríveis. A Bíblia diz no versículo 24 em diante: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro.
Contrário à natureza, semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a idolatria é um problema da humanidade. A rebeldia, a idolatria, ela brota da rebeldia do coração do homem, que se recusa a adorar o único Deus verdadeiro. Fabricam ídolos e falsos cultos para poder vivenciar o instinto que eles têm de adorar alguma coisa. Se o homem não adorar o Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa. O que os homens fazem é criar deuses menores, para que esses deuses não sejam um desafio para eles. Porque quando nós adoramos o Deus verdadeiro, nós temos que colocar a nossa vida debaixo do controle do Criador. Mas quando nós adoramos deuses falsos, os deuses falsos é que estão debaixo do nosso controle. E as consequências desse tipo de atitude são terríveis. A humanidade entra numa escalada descendente rumo à depravação moral, sexual, todo tipo de crimes, inventam males. Por quê? Porque eles corromperam a adoração. A adoração é um assunto muito importante. Adorar o Deus verdadeiro e adorá-lo da forma correta é algo que mantém a nossa sanidade, a estrutura da sociedade. Os problemas humanos, de modo geral, são consequências de abandonarmos o verdadeiro Deus e abandonarmos também a verdadeira criação. Mas perceba, queridos, como esse problema é um problema sutil. No primeiro mandamento nós aprendemos que nós cometemos o pecado da idolatria quando nós colocamos qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus, correto? Mas o segundo mandamento nos ensina que nós podemos cometer o pecado da idolatria mesmo quando nós queremos adorar o verdadeiro Deus. Então nós cometemos o pecado da idolatria quando nós substituímos o Deus verdadeiro por um Deus falso, mas também cometemos o pecado da idolatria quando nós nos aproximamos do Deus verdadeiro, mas não segundo a verdade que Ele revela sobre si e sobre as suas exigências na sua palavra. Nós nos aproximamos do Deus verdadeiro do nosso jeito, de acordo com a nossa imaginação. Trocamos a revelação divina pela especulação humana. Eu vou te dar um exemplo e vai ficar claro para você onde é que eu quero chegar. A idolatria, o culto de Deus através de imagens, de escultura, é uma coisa grosseira. Mas perceba que antes de nós formarmos com as nossas mãos uma imagem para adorar o Deus verdadeiro que Ele proibiu, nós fazemos isso aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Antes de nós materializarmos um ídolo com as mãos, ele foi pensado e imaginado no nosso coração. Ezequiel capítulo 14, verso 3. O Senhor diz: Filho do homem, eis que este povo erigiu ídolos em seus corações. Não fizeram ídolos exteriores, não fizeram imagens de prata, de ouro, de pedra, de madeira, mas levantaram ídolos em seus corações. O que Deus estava dizendo é que esse povo está querendo me adorar de uma forma falsa, errada. Uma vez eu recebi a visita de um colega. Nós não éramos amigos e nós passamos a nos tratar como amigos e nos considerar como amigos no decorrer do tempo. Ele sempre ia lá em casa. Ele se dizia cristão, membro de uma determinada igreja. E nós falamos sobre Deus, sobre o juízo final.
e ele criou uma polêmica com relação ao inferno. Eu não sei se você sabia, mas Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou do inferno. Ninguém na Bíblia falou tanto do inferno como a pessoa de Jesus. Só que este cidadão, ele não acreditava no inferno, e ele falou as seguintes palavras, babando. Ele disse: um Deus que manda pessoas para padecer no inferno durante toda a eternidade não é Deus, mas é um monstro. Esse é o verdadeiro diabo. O meu Deus não é assim. Foi assim que ele falou. E educadamente eu tentei convencer esse rapaz, sem sucesso, de que se o Deus dele não manda pessoas para o inferno em razão dos seus pecados, o Deus que ele adora não é o Deus da Bíblia. É o Deus que ele criou de acordo com a sua imaginação, porque o Deus bíblico, o Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, o Deus que enviou o seu Filho Jesus a este mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Este Deus, ele diz que se as pessoas não se arrependerem, se as pessoas não crerem no seu Filho, sofrerão penalidade de eterna destruição. Este Deus, na sua palavra, nos diz que os justos irão para a vida eterna, mas os injustos para a condenação eterna. Portanto, quando uma pessoa diz que acredita em Deus, mas não acredita num Deus que não manda pessoas para o inferno, aliás, que não acredita num Deus que manda pessoas para o inferno, essa pessoa está fazendo uma declaração de fé num Deus que não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus segundo a sua imaginação. Queridos, eu tenho a impressão que o problema desse rapaz não é um caso isolado. Na minha experiência como pastor e como cristão, eu tenho a impressão, de uma forma recorrente, que as pessoas com quem eu lido, elas adoram um Deus diferente do da Bíblia. Por exemplo, na mentalidade evangélica popular, as pessoas acreditam que Deus fará elas herdeiros do reino dos céus sem arrependimento. Mas Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 5, versículo 22, que Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E no capítulo 13, verso 3, Ele diz que se nós todos não nos arrependemos, todos nós pereceríamos. Não existe uma forma de uma pessoa entrar em aliança com Deus, crer em Jesus e ser salva para a vida eterna, sem passar pela experiência do arrependimento. Mas dentro das igrejas evangélicas existe a convicção de que nós podemos ser salvos sem arrependimento. Essa crença é falsa, e o Deus que permite pessoas entrar no céu sem arrependimento é um Deus da mentalidade popular, não é o Deus da Bíblia. E quem adora este Deus está adorando um Deus falso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Abra sua Bíblia comigo, por exemplo, em Provérbios capítulo 28. As pessoas costumam dizer: não, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o que importa é que você o busque, que você clame, quem clamar ao Senhor vai ser ouvido, vírgula. A palavra deste Deus nos diz o seguinte, olha o que diz Provérbios 28, versículo 9. Deus atende oração, mas Ele atende oração de quem? Está na Bíblia, tá? Provérbios 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas as pessoas acreditam nas igrejas evangélicas hoje que elas podem viver uma vida de desobediência sem levar em consideração a pessoa de Deus, a sua vontade, vivendo todo tipo de ilegalidade, de transgressão, mas acreditam que se ajoelharem e falarem com Deus, sem resolver esse problema da desobediência, serão ouvidas. Queridos, isso é uma noção falsa sobre Deus. Deus não é assim.
se você acredita que Deus ouve sua oração, mesmo quando você está em rebeldia contra Ele, você está adorando um Deus de acordo com a sua imaginação, não de acordo com a revelação das Escrituras. Provérbios 28, verso 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. As pessoas acreditam que poderão ser felizes vivendo no pecado. Elas acreditam que Deus trará suas bênçãos sobre elas e essa prosperidade que todo mundo busca hoje nas igrejas. O que você vai fazer na igreja? Hoje eu vou para a igreja, vim buscar a minha bênção, não é assim? Mas quem cobre transgressão não prospera. Não existe bênção, queridos, para quem se entrega ao pecado e vive na desobediência. Só existe bênção para quem confessa o pecado e abandona. Essa é a palavra de Deus. Portanto, querido, se você acredita que Deus vai abençoar você enquanto você está agarrado com o pecado, entregue ao pecado, que você vai para frente, vai prosperar, vai receber bênçãos e chuvas de bênçãos de Deus na sua vida. Enquanto você está no pecado, você está redondamente enganado. Quando você diz: o meu Deus me abençoa, não importa o tipo de vida que eu leve, você está adorando um Deus de acordo com a sua imaginação, não de acordo com a revelação das Escrituras. Queridos, eu temo e tremo que em muitas instâncias as pessoas estão enchendo as igrejas evangélicas e elas estão orando e se referem a este Deus como Pai, louvam este Deus como Jesus, invocam este Deus como Espírito Santo, mas na cabeça deles, Pai, Filho e Espírito Santo são uma coisa diferente do que a Bíblia descreve. E quando nós adoramos a Deus e o nosso conceito de Deus não corresponde com aquilo que é revelado nas Escrituras, nós estamos adorando um Deus falso que foi criado pela nossa imaginação. Um Deus que não pune pecados, um Deus que é tolerante com os nossos erros, um Deus que não é fiel nas suas promessas, um Deus que não leva a sério a sua palavra. Nós pensamos que Deus é brinquedo, que Deus se deixa manipular, que nós podemos chegar aqui no domingo com um sorriso nos lábios e cantar uma música aqui na frente, tendo vivido a semana inteira longe do Senhor, sem levar a vontade de Deus em consideração, e acha que isso está resolvido. Muitas pessoas entregam seus dízimos, dão suas ofertas até generosas, que impressionam os homens, mas Deus não se impressiona com o tamanho da sua oferta. Deus quer ver a pureza do seu coração, Deus quer ver mudança na sua vida. As pessoas estão acreditando, queridos, num Deus que não existe. É um Deus diferente daquilo que está na Bíblia. O nosso Deus exige obediência, o nosso Deus exige amor absoluto, o nosso Deus exige que Ele seja prioridade nas nossas vidas. O nosso Deus exige santidade. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas muitas pessoas nas igrejas evangélicas acreditam que serão herdeiros do céu enquanto vivem dentro do pecado. Queridos, isso é realmente uma tragédia. Leiam a Bíblia. Eu quero fazer esse desafio para você, porque se a palavra de Deus não for aquilo que vai construir o seu conceito de Deus, então você vai construir o conceito de Deus de acordo com a sua própria imaginação ou de acordo com a imaginação dos outros. Afirmo sem medo de errar que em muitas igrejas o Deus que se adora não é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E às vezes aqui existem pessoas que vêm prestar um culto, estão aqui na mesma igreja conosco, estão ouvindo essa mesma mensagem, vêm aqui prestar um culto, mas não estão prestando culto ao mesmo Deus. Cada um está adorando a Deus de acordo com a sua própria imaginação. E nós cometemos o pecado da idolatria.
quando nós adoramos a Deus, não como Ele é e nem como Ele exige na sua palavra. Qual é o problema, queridos, de adorar a Deus de acordo com a nossa imaginação? E não de acordo com a palavra divina. Primeiro, nós desonramos o Senhor, porque ou nós atribuímos coisas a Deus que Ele não é, ou nós despojamos atributos divinos que Ele tem, e isso o desonra, porque nós pensamos nele de uma forma diferente do que Ele deseja que nós pensemos. Nós esperamos dele coisas diferentes do que Ele deseja que nós esperemos. Nós queremos oferecer um culto a Ele diferente daquele que Ele exige. Vocês lembram de Caim? Caim e Abel chegou a época que cada um tinha que oferecer uma oferta ao Senhor, Gênesis 4. E a Bíblia diz que Abel tirou da primícia dos seus rebanhos, porque ele era pastor de ovelhas, e ofereceu ao Senhor em holocausto a sua gordura, derramou o sangue de um animal, e a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Mas Caim, como ele era agricultor, tinha um sítio lá no Iangapi, e aí ele pegou das primícias da sua lavoura, os primeiros frutos, aquele cacau mais bonito, aquele cacho de bacaba mais branquinho, aquele cacho de pupunha mais chamativo, aquela jaca maior, e ele foi lá e ofereceu frutas, as primícias da sua lavoura, e a Bíblia diz que Deus não aceitou nem Caim nem a sua oferta. E a gente, mas por quê? Deus é enjoado, né? O Senhor estabeleceu na sua palavra que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não existe forma de um pecador que nem eu e você nos aproximarmos de Deus sem que haja o sacrifício de um substituto. E Caim disse, não, eu vou oferecer para Deus o que eu tenho, eu vou oferecer o melhor, e ele tem a obrigação de receber. Deus disse, não, só existe uma forma de um homem pecador se aproximar de mim, através de um sacrifício. Todas as pessoas antes de Cristo, que queriam se aproximar de Deus, tinham que se aproximar de Deus oferecendo o sacrifício de um substituto. O salário do pecado é a morte, mas para que eu possa viver na presença de Deus e manter minha comunhão com Ele, alguém precisa pagar o preço do meu pecado no meu lugar. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, mas nós não podemos nos aproximar de Deus sem a expiação do sangue de Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode se aproximar de Deus, adorar a Deus verdadeiramente, sem o sacrifício de Cristo. Essa é uma das muitas formas de demonstrar, queridos, que Deus deseja ser adorado, sim, que Deus permite que eu e você o adoremos, é um grande privilégio, mas nós precisamos nos aproximar de Deus em adoração como Ele estabelece. Nós precisamos cultuar e viver uma relação com Deus de acordo com os termos que Ele estabelece na sua palavra. Nós desonramos a Deus quando não o adoramos como Ele deseja ser adorado, e nós destruímos as pessoas, nós enganamos os homens, porque nós deturpamos os conceitos que as pessoas têm acerca de Deus quando o adoramos de uma forma errada, de qualquer forma, de qualquer jeito. Por exemplo, quando a igreja não preserva a sua santidade, nós damos uma lição para o mundo. A nossa lição é que Deus aceita a gente viver de qualquer jeito, que as pessoas não precisam abandonar o pecado para servir ao Senhor, e que Jesus vai salvar todo mundo sem arrependimento. Então, se não precisa se arrepender, o que eu vou fazer na igreja? Quando nós não adoramos a Deus como Ele quer ser adorado, da forma revelada pelas Escrituras, nós não só desonramos a Deus, mas como nós enganamos as pessoas e destruímos
a adoração. Isso é tão sério, queridos, que Deus reforça o que Ele declarou no segundo mandamento, fazendo uma autodescrição. Deus descreve a si mesmo, no versículo 5, como um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus tem zelo pela sua própria pessoa, pela sua própria glória. Eu, seu Senhor, e a minha glória e o meu louvor não darei às imagens de escultura. Ele também é zeloso pelo seu povo e deseja ser exclusivo no coração do seu povo. Nós poderíamos traduzir como Deus sendo ciumento. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes. Quando nós não adoramos ou quando nós trocamos Deus pelo mundo ou por falsos deuses. E no seu zelo, o Senhor nos diz que Ele vai visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Um Deus que não pune pecados não é o Deus da Bíblia. Quando você acredita num Deus que vai passar a mão na sua cabeça, que vai fazer vista grossa com os seus pecados, você não está acreditando no Deus da Bíblia, você está acreditando num Deus de acordo com a sua imaginação. Mas o Deus que se revela na palavra, Ele diz que é zeloso e Ele vai visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Desse texto aqui, muitas pessoas tiraram um ensinamento falso chamado maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É a ideia que hoje eu estou vivendo em maldição, ou estou vivendo uma desgraça na minha vida, pagando pelos pecados dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós. Não existe esse tipo de maldição hereditária. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. O pecado do ímpio cairá sobre a sua cabeça e a justiça do justo cairá sobre ele. Ninguém leva pecado de ninguém, ok? Então o que significa estas palavras? Que Deus vai punir, visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que Deus está dizendo é que a rebeldia de não adorar a Deus ou de adorar o Deus verdadeiro de uma forma falsa vai ser transmitida nas nossas gerações. O pecado da idolatria, da falsa religião, vai corromper a nossa família no decorrer das nossas gerações. Os nossos padrões de adoração são transmitidos dentro de casa. Nós, como pais, temos a responsabilidade de mostrar para os nossos filhos quem é o Deus verdadeiro. Que tipo de Deus nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quantas pessoas não vêm nem sequer para a igreja, porque vêm seus pais dizendo que adoram a Deus e vivem uma vida ímpia dentro de casa, profanos, desonestos, mentirosos. Mas nós dizemos que estamos adorando a Deus. Nós não estamos adorando a Deus desse jeito. Estamos adorando o Deus da nossa imaginação, não o Deus verdadeiro. E aí o que acontece com os nossos filhos? Eles passam a odiar qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Sabe por quê? Porque meu pai e minha mãe dizem que servem a Deus e são as piores pessoas que eu conheci. Meu pai na igreja é uma coisa, lá fora é outra. E aí eles começam a pensar que todo cristão é hipócrita. E você acabou com a possibilidade da sua família se aproximar de Deus, porque você diz que adora a Deus, mas você vive completamente fora dos princípios divinos. E sabe de quem é a culpa? É sua. Você criou uma rebeldia, uma atmosfera de rebelião na vida dos seus familiares. Ele vai endurecer o pescoço contra Deus. Ele vai passar essa atitude
para os seus filhos. E assim, queridos, esse padrão pecaminoso vai trazer uma consequência terrível para as nossas gerações. Então, nesse sentido, no sentido da corrupção da adoração familiar, é que nós precisamos entender esse texto. Não que o meu filho vai pagar pelo pecado que eu cometi, não. O meu filho, ele vai reagir diante de Deus como ser humano, como indivíduo, e Deus vai puni-lo pelos seus pecados. Mas existe uma parcela de culpa em mim, no sentido de que eu que estabeleço na minha família, dou um caminho para a minha geração na sua forma de prestar culto ao Senhor. Só que isso pode ser quebrado, viu, irmãos? Esse padrão pecaminoso pode ser quebrado. Se numa família de gente que não ama o Senhor, que o aborrece, a palavra aborrecer é forte na Bíblia, quer dizer o odeia. O Senhor está dizendo que quando nós não adoramos do jeito que Ele estabeleceu, nós estamos demonstrando ódio, mesmo que a gente esteja sorrindo e oferecendo para Deus aquilo que a gente tem de melhor, mas a gente não está oferecendo o que Ele quer. Então isso é considerar diante de Deus uma afronta. Como você ousa se apresentar diante de mim, do seu jeito, nos seus termos? Quem é Deus aqui? Eu acho que as pessoas não compreenderam ainda quem é que é Deus. Não é você que é Deus, é Ele. E nós precisamos nos aproximar dele como tal. Nós precisamos perguntar: Senhor, o que você quer de mim? Como eu posso te adorar? Como eu posso te servir? Então, queridos, preste atenção. Leve a sério a sua adoração ao Senhor, porque isso tem consequências terríveis. A sua adoração ao Senhor, ou a sua falsa adoração ao Senhor, tem o poder de contaminar a sua geração. A sua rebeldia contra o Senhor tem o poder de criar um padrão, uma marca. Qual é a marca daquela família? A marca daquela família é desobedecer e ser rebelde contra o Senhor. E nós podemos criar essa atmosfera. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós não apenas nos prejudicamos, mas nós trazemos prejuízo para a nossa família. Mas o contrário também é verdade. Olha o que diz o versículo 6: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, daqueles que o aborrecem até a 3ª e 4ª geração. Deus é severo e Ele pune o pecado. E Ele nos diz que o nosso pecado se transmite, as consequências terríveis do nosso pecado, o padrão de rebelião se transmite para a nossa família e vai causar um dano para a nossa geração. Mas quando nós o amamos e nós o servimos de acordo com o que Ele estabelece na sua palavra, Ele disse: eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações. 1000 é bem mais do que 3 ou 4, né? 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Abre parênteses, tem pessoas que acreditam que o mandamento do amor substituiu a obediência. O que é importante é a gente amar a Deus. Querido, mas se você ama a Deus e não adora acima de tudo, se você não leva em consideração a sua palavra, se você não tem reverência pelo seu nome, se você é um adúltero, se você desonra pai e mãe, se você é mentiroso, dá falso testemunho, se você se apropria do que é do outro, se você é cheio de cobiça no seu coração, como você pode dizer que ama a Deus? O amor não substitui a obediência, mas na verdade a nossa obediência a Deus é a nossa maneira de dizer para o Senhor: eu te amo. O homem pode adulterar com outra mulher ao mesmo tempo que olha nos olhos da sua esposa e diz assim: mas eu te amo.
Eu durmo com outra, mas eu te amo. Eu saio com outras, mas você é a mulher da minha vida. Isso significa o quê? Hipócrita. Como você diz que me ama e não é fiel a mim? Como uma pessoa pode dizer que ama o Senhor e desobedece cada um dos seus mandamentos? Pelo amor de Deus. Mas é isso que as pessoas estão acreditando nas igrejas. O que importa é o meu coração. Eu amo o Senhor. Amo o Senhor mentindo. Amo o Senhor sendo adúltero. Amo o Senhor roubando. Amo o Senhor desprezando pai e mãe. É assim que nós amamos o Senhor? Pelo amor de Deus. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus que se deixa ser amado sem a obediência não é o Deus da Bíblia. Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Jesus disse em João 14, 21: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. João 14, versículo 21. Queridos, perceba como a misericórdia triunfa pelo juízo. Eu não sei como é que está a sua adoração a Deus, mas como eu já disse, eu me sinto muito preocupado com a situação que nós estamos vivendo. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, meu coração ficou realmente muito pesado. E eu senti uma convicção muito grande de que em muitos casos, quando nós viemos à igreja prestar um culto, nós não estamos prestando um culto ao Deus da Bíblia, mas prestando um culto ao Deus que nós fabricamos de acordo com a nossa imaginação. Nós pregamos um Jesus que não exige arrependimento, um Jesus que não exige novo nascimento, um Jesus que não exige transformação, um Jesus que não exige santidade. Nós pregamos um Jesus e pedimos para as pessoas aceitar um Jesus que não pede nada de nós, quando o Jesus Cristo que morreu por nós na cruz disse que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Sinceramente, querido, nós estamos numa situação deplorável e só existe uma coisa que nós podemos fazer: é retornarmos à palavra de Deus. Com humildade nós precisamos nos aproximar de Deus e dizer: Senhor, o meu Criador, o Deus de Isaac, Abraão e de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o doador do Espírito Santo, o autor e consumador da nossa fé, Senhor, eu quero conhecer o Senhor e eu quero te adorar como o Senhor exige na tua palavra. Estou ciente do pecado de tentar oferecer para o Senhor as migalhas da minha vida, ou até as coisas boas que eu acho que são boas, e não aquilo que o Senhor considera boas e exige de mim. Eu quero aprender a me relacionar contigo, Senhor Deus, e chega de me aproximar do Senhor nos meus termos. Eu quero me aproximar do Senhor nos teus termos. O Senhor Jesus, o Senhor diz em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas para buscar o Senhor, a Bíblia diz: deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Porque o Senhor é rico em perdoar. Deus está disposto a nos perdoar, mas Deus não vai perdoar quem não se arrepende. Quando nós vamos entender isso? As pessoas acham que Deus vai perdoar se elas não se arrependerem. Esse Deus não existe, é o Deus da imaginação. O Deus da Bíblia diz que perdoa, é rico em perdoar os que se arrependem, os que se convertem, os que abandonam seus maus caminhos, os que abandonam seus maus pensamentos. Esse Deus existe, mas não existe o Deus que vai fazer com que as coisas fiquem direitinho se não houver arrependimento. Eu temo, queridos, que muitos de nós vão passar a vida inteira dentro da igreja, prestando um culto a um Deus da sua imaginação, e não o Deus da Bíblia.
e pensam que estão adorando o Deus verdadeiro, mas na verdade estão adorando o Deus que eles criaram na sua cabeça. E isso é uma grande tragédia, na verdade a maior de todas, a maior de todas. E isso precisa ser quebrado. Perceba, querido, que se você adorar o Deus verdadeiro da forma como Ele revelou na sua palavra, isso vai ser uma grande bênção para você e uma grande bênção para a sua família. 1000 gerações, eu sonho com isso, eu me entusiasmo com isso, em saber que se eu buscar o Senhor e o adorá-lo como Ele estabelece na sua palavra, eu estou entrando em aliança com Ele e recebo um grande privilégio e atraio a misericórdia de Deus para a minha geração, até a 1000ª geração. Isso é tremendo, querido. O meu relacionamento com Deus influenciando até a 1000ª geração, isso é tremendo. Eu quero isso para mim. Eu desejo isso para você também. Chegou a hora da gente quebrar com esse negócio. E começa em você. Começa quando o pai e a mãe de família se voltam para o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que a mensagem hoje foi dura. Talvez, Senhor Deus, muitos aqui jamais sequer imaginaram isso que foi falado hoje. Nós estamos mergulhados num engano tão profundo, tão complexo, que é difícil a gente fazer essa reflexão, olhar a nossa situação de um outro ponto de vista e perceber, Senhor Deus, que nós estamos completamente equivocados na coisa mais importante da nossa vida, que é o nosso relacionamento contigo. Mas é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos estudando os 10 mandamentos, para entender que só o Senhor deve ser adorado e adorado de acordo com o que o Senhor prescreve na tua palavra. E que nós precisamos demolir os falsos conceitos acerca do Senhor. Nós precisamos abrir as Escrituras, investigá-las, fazer essa viagem de uma forma pessoal e também coletiva como o corpo de Cristo, para realmente entender quem é o Senhor e o que o Senhor exige de nós. Senhor, adorar é a razão da nossa vida. Nós não temos nada mais importante para fazer do que adorar o Senhor, conhecer o Senhor e adorar o Senhor como o Senhor merece, como o Senhor exige, porque só Tu és digno. Essa é a razão da nossa vida. É para isso que estamos neste mundo, é para isso que o Senhor Jesus nos resgata, e é para isso que nós estamos sendo destinados a ser herdeiros do reino dos céus, para adorar o Senhor. Nos ensina a Te adorar. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus os abençoe e lhe dê uma semana maravilhosa na sua presença.